Quantos de nós, irmãos, podemos nos lembrar dos tempos dos bons e velhos tempos, os tempos antigos, bons e velhos tempos? Às vezes há um tipo de nostalgia associado ao desejo de que as coisas poderiam ser como costumavam a ser. E há um lamentar de como as coisas são. Nós desejamos, quando estamos envolvidos por essa nostalgia, de que as coisas poderiam ser como costumavam ser, e lamentamos como as coisas são. 50 anos atrás, os problemas de disciplina de escola, eu me lembro muito bem disso, da escola primária e secundária, eram chicletes. Lembra do professor brigar com mastigar chicletes, mascar a goma de mascar na escola e pegar assim debaixo daquela, né? A professora vinha e pregava debaixo assim, né? Fazer barulho, quantas vezes, né? Um barulhinho com o pé, assim, um batuquezinho né? A colega da frente dizia: professor, esse aqui eu estou fazendo aqui, batendo na minha carteira, não é isso? Aí a gente ia para o castigo, levava aquela bronca, correr nos corredores do grupo, colégio, sair da fila na hora que estava cantando o hino nacional. Então eram esses os problemas, usando roupas inadequadas. As meninas que eram punidas muitas vezes por causa disso, ia de short, e não podia ir de short. Short só era permitido no período de educação física, no dia da educação física. E se faltasse aquele prensado na saia, levava uma bronca tremenda, aquela saia azul e blusa branca. Hoje, nós temos drogas, álcool, roubo, agressão, armas, assassinatos. Agressão não só entre os alunos, mas também agredindo os professores. Eu ouvi um senhor, que devia ter mais ou menos 70 e poucos anos, 78, por aí, relembrando os dias de glórias dos anos 70. E foi bom mesmo, eu me lembro de muita coisa dos anos 70, a Copa do Mundo dos anos 70. Eu me lembro onde eu estava trabalhando, porque o evento da Copa traz à nossa memória aonde nós estávamos. Eu me lembro daquele junho fantástico, né? Das carreatas, de tudo quanto aconteceu naqueles anos 70. Mas a vida que ele descrevia era uma vida totalmente diferente da que nós vivemos hoje. Mas ele não apenas comparou, ele também fez um discurso sobre as coisas terríveis que nós vivemos hoje, vivenciamos hoje, metralhando pessoas e lugares. O que eu observei que ele era tão azedo que não tinha nada, ele não poderia ver nada que celebrar no aqui e agora. Era uma pessoa que estava exatamente lá na década de 70, os anos bons, anos áureos eram os anos 70. Mas ele não celebrava esse momento dele hoje. E eu quero hoje, irmãos, em Ageu, conversar com os irmãos para podermos trazer à memória realidades que, de fato, a gente precisa aprender com esse profeta tão pequenininho, mas um profeta que, de fato, ministra aos nossos corações
de uma maneira muito especial. Quando nós terminamos o estudo do capítulo 1, nós aprendemos nos versos finais de Ageu que o Espírito de Deus tinha despertado o seu povo para fazer o trabalho que Deus queria que esse povo fizesse. Assim como eles, nós aprendemos que temos que ouvir a palavra de Deus, temer a esse Deus, interiorizar essa realidade de Deus e não demorar naquilo que Ele, não procrastinar naquilo que Ele tem nos pedido, para não agirmos egoisticamente, mas colocarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas, nos dispormos para que Ele possa, através de nós, fazer aquilo que Ele quer fazer. E quando nós fazemos isso, Deus faz promessas tremendas para cada um de nós. Ele promete estar conosco, Ele promete ficar conosco todo o tempo e ser aquele que vai direcionar-nos, vai capacitar-nos, vai despertar-nos para realizar aquilo que está no seu coração, em prol do seu reino, das pessoas que ainda nem o conhecem, que estão à nossa volta, e Deus quer usar-nos para alcançá-las, e quer que nós sejamos a boca dele, braços dele, pés dele, para alcançar essas pessoas e ministrar a sua graça. No capítulo 1, Ageu trabalhou incansavelmente a indiferença do povo com relação a esta proposta de Deus. Aqui agora no 2º capítulo, Ageu vai trabalhar o desânimo que abateu sobre esse povo. A ansiedade que abateu esse povo com a nostalgia tremenda do passado. E aí eles ficaram paralisados por causa desse passado, por causa de problemas que eles começaram a mastigar no momento em que eles começaram a trabalhar. Então eu quero recordar com os irmãos esse contexto histórico para que os irmãos não se percam quando eu estiver usando alguma terminologia que os irmãos e eu já aprendemos lá atrás. Vamos relembrar aqui algumas coisas que serão úteis para estudarmos o 2º capítulo de Ageu. Quais as circunstâncias que envolveram este livro? Primeiro, o povo tinha acabado de voltar do exílio babilônico. Então isso aqui a gente não pode perder. O povo de Deus tinha voltado do exílio babilônico, encarregado para reconstruir o templo de Deus que havia sido destruído pelo rei da Babilônia. E eles puseram o fundamento desse templo. Rapidamente, tão logo chegaram, eles fizeram parte da fundação desse templo. Removeram o entulho e colocaram parte da fundação. Mas devido à oposição que eles tiveram e a seus interesses egoístas, as suas próprias prioridades, assumiram as prioridades de Deus, já estava parada a construção há quase 20 anos. Então, imagine vocês, nós temos alguns prédios aqui em Araraquara, Uberlândia, Uberaba, da famosa Incol. É Incol mesmo, né? Incol. Perto de vocês ali, descendo ali, tem alguns prédios. Vários prédios aqui, não tem mais, mas quando eu cheguei tinha muito mais. Que a gente perguntava assim, mas por que está parado esse? Não, porque isso aí a empresa faliu e tal. Então imagine vocês, ali nós estamos vendo já um prédio levantado, mas imagine vocês, e nós já temos experiência disso, de chegarmos, ver parte de uma fundação já com ferro todo enferrujado, entulho, capim, árvore, né, dentro de alguma coisa que
foi outrora um projeto. 20 anos. Gente, 20 anos forma-se uma mata. Se deixar, forma-se uma mata em qualquer lugar, não é? Dá para recuperar uma senhora mata em qualquer lugar. Então imagine vocês essa situação em que encontrava aquele lugar que outrora tinha sido um lugar de adoração a Deus. Então Ageu foi chamado à cena desses escombros, desse desânimo, para mobilizar o povo com a palavra do Senhor para voltar a trabalhar. Depois que esse povo, através da mensagem de Ageu, uma mensagem inquestionável, poderosa, cheia de unção, esse povo coloca Deus no centro da sua vida de novo. De tanto Ageu batalhar, de tanto Ageu falar, esse povo resolve priorizar a Deus e não mais procrastinar. Então aí Deus os capacita para trabalhar e eles vão exatamente fazer aquilo que eles haviam chamados para fazer, que era reconstruir o templo. E assim termina o primeiro capítulo. Então no capítulo 2 de Ageu, começa o próximo sermão de Ageu. E aqui que nós vamos caminhar um pouquinho nesse capítulo, para podermos aprender alguma coisa. E aqui nós vamos caminhar um mês mais ou menos, nesse segundo capítulo. Nessas quartas-feiras aí que virão, vamos estudar. Então o que é que diz o primeiro versículo aí? No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo... O bom, irmãos, desse livro de Ageu é que esse livro traz vários marcadores de tempo. Assim a gente pode determinar o espaço que os eventos aconteceram, quando começaram, quando terminaram, e isso aqui foi muito bom até para o estudo do Antigo Testamento. Essa maneira como Ageu escreve é uma maneira muito especial porque ele determina momentos. Então isso é bom, porque ele tem assim, uma função de secretário. Quer dizer, o irmão Melo é o secretário do conselho, e a gente fica assim, tentando todo o conselho juntamente com ele, e como ele é, a área de trabalho dele é a área de redação, então, e para ele, detalhes, isso é muito importante num processo. Então, as nossas atas da igreja traz minúcias que daqui a 100 anos as pessoas poderão se localizar. Não é? Por quê? Porque nós temos detalhezinhos colocados ali. Então, a visão de Ageu era também essa visão de colocar detalhes para que nós pudéssemos nos sintonizar historicamente de quando é que essas coisas estavam ocorrendo e o tempo que decorreram da mensagem anterior. Em Ageu 1,15, o que nós aprendemos lá? Ao 24º dia do 6º mês. 24º dia do 6º mês. Aqui lendo o primeiro versículo do capítulo 2, nós sabemos que só passou um mês e eles já estavam desanimados. Vocês já assim pensaram em alguma coisa, para fazer alguma coisa, e começa naquele afã de fazer, e aí vai diminuindo até não fazer mais? Desanimados. Não, verso 15. Ele começa. O trabalho começa ao 24º dia do 6º mês. Lá é o
o que está lá? Primeiro mês, não é isso? Do 21º dia do mês. Qual mês? Do 7º mês. Lá acontece no dia 24, aqui no dia 21, do 7º mês. Não. O verso 15 eles começam a trabalhar. Que são 24 dias do 6º mês. Isso. Do 27, dia 27, aliás, 21 do 7º mês, eles, Que 4 meses? Como? Quase um mês, exatamente. Então, esse 7º mês é um tempo, porque o calendário judaico é diferente. Eu estou ouvindo aqui o pessoal falar junho, julho, não tem nada a ver, viu? Não tem nada a ver com o nosso. O calendário judaico é outro calendário. No Antigo Testamento, só quando Jesus veio que unificou esse negócio. Se você sai daqui no dia 10 de outubro de 2012, você chega em Israel dia 10 de outubro de 2012. Mas não é assim, não é? Esse mês que ele está falando aqui é o Tisri, T-I-S-H-R-I, Tisri, que significa que é mais ou menos setembro e outubro. E o que a gente precisa entender aqui, irmãos, e a gente sabe disso por causa do livro paralelo a esse livro, que é o livro de Esdras. Então, lá no capítulo 3 de Esdras, eu sei que o altar fora restaurado. E quando o altar foi restaurado, esse 7º mês é o tempo no calendário judaico para as grandes festas. Então, quando eu venho para esse texto, eu preciso de entender que há aqui nesse mês 3 grandes festas judaicas, e que são elas. Por exemplo, no primeiro dia do mês, há a festa dos trompetes. Primeiro dia. É para fazer algazarra mesmo, para levantar o ânimo do pessoal. Aí no dia 10 tem a festa do dia da expiação, que é todo aquele processo de culto, de adoração que o povo judaico fazia com relação à expiação, daquela que foi proclamada lá atrás por Moisés. Aí vai no dia 15 ao dia 22, é a festa dos tabernáculos, que é uma festa de uma semana. Então, irmãos, talvez esses dias de festas do povo tenha dificultado o foco desse povo no trabalho que eles começaram no mês anterior. Porque eu acho o seguinte, que se tem alguém festejando ao nosso lado, dificilmente nós vamos nos concentrar no trabalho. Por exemplo, ninguém vai trabalhar em 2014 nesse país. Por quê? Todo mundo vai pensar em quê? Copa do Mundo. Então é a mesma coisa. Por exemplo, nós estamos pensando em festas nacionais, em que o povo foi treinado o tempo todo para trabalhar isso. Por exemplo, no Nordeste, ninguém consegue focar, irmãos, no mês de junho. Eu não tinha aula na faculdade no mês de junho, porque não iam pessoas, a gente ia lá meia dúzia, o professor dava facultativo, porque se ele desse presença para meia dúzia, os outros 34 iriam levar falta. Então as clínicas esvaziavam, pouquíssimas pessoas iam para lá. Por quê? Porque Nordeste é forró. Do 1º de junho ao 31 de junho, só se fala em forró.
Então, comer pamonha, quentão, comer milho assado, é o tempo todo, eles só trabalham em função disso. Então, isso desfoca as pessoas do que eles deveriam. Então, os estudiosos acham que esse foi um dos motivos, claro que tem outros, que o texto nos mostra, para eles desfocarem e desanimarem. Então, está no começo. Então, logo no começo, acontecem essas festas, então desanima. Fala, é igual a segunda-feira, quando você faz extravagância. Por exemplo, agora nós temos um feriado na sexta. Camarada viaja amanhã, não é? Amanhã já não faz mais nada. Até o meio-dia ainda leva assim, embondando, na tarde já começa a arrumar as tralhas, e aí pé na estrada. Aí a segunda-feira vai ser uma segunda-feira de ressaca, mesmo que não tenha bebido, mas tenha viajado. Então vai ser aquela segunda-feira assim, com o freio de mão puxado. Então imagino que eles desanimaram em parte por causa disso. Mas nós sabemos, irmãos, que a partir do verso 1, Ageu começa a dar a sua mensagem exatamente no final desta festa, e aonde eles estão celebrando a colheita. A festa dos tabernáculos, o último dia, os 2 últimos dias, é a celebração da colheita. Quando eles podem ter dado uma olhada à sua volta e começado a pensar sobre a colheita. O que eles colhiam ontem e o que eles estão colhendo hoje. Quando nós começamos a pôr na balança o passado e o presente, a gente começa a ter uma nostalgia prejudicial. Então, por exemplo, eles olhavam, estão lá celebrando a colheita. Mas olha, se diz, que colheita nós estamos celebrando? Porque ainda não deu o ciclo para que eles pudessem plantar e vir a bênção do Senhor. Eles voltaram a pouquinho para o Senhor. Então ainda não deu tempo de gerar as realidades de Deus, porque as realidades de Deus são geradas e levam tempo. Não adianta eu me converter hoje e achar que amanhã eu já estou o bambambam da fé. Não está. Fé é uma caminhada. Deus ministra as nossas vidas enquanto a gente está caminhando, a vida toda caminhando e aprendendo com o Senhor. Então, quando eles olham para a colheita, cadê a colheita? E aí, irmãos, eles começam a pensar naquela celebração particular que os seus antepassados faziam quando eles ainda viviam em barracas, esperando a terra prometida. Quando eles estavam na peregrinação, celebrando aquelas festas e aguardando a terra prometida. Agora, irmãos, eles estão na terra prometida, mas cadê a colheita? Cadê a colheita? Estamos celebrando uma coisa, mas na realidade isso já não está entre nós mais. Aquele tempo era um tempo de alegria, de fato e de verdade. Mas, gente, não tem graça hoje mais. Nós voltamos à terra. Mas a nossa terra está em uma única dissolação. Nós não estamos produzindo mais como produzíamos na terra que emana leite e mel. Naquela época, eles eram milhões. Hoje, é um remanescente. Naquela época, viu meninos correndo para baixo e para cima. Hoje tem quase só pessoas idosas. Não brota mais aquela vibração, porque está ali um punhadinho de gente celebrando algo que de fato era uma senhora festa. Sabe quanto que eu vejo isso?
determinadas famílias se reúnem para celebrarem o Natal em torno da matriarca ou do patriarca. Aí morre a matriarca ou o patriarca. E aí eles começam a celebrar na casa de outro irmão. E aí é uma única voz. Puxa vida, festa mesmo é quando a mamãe era viva. Aquilo que era festa. Ou puxa vida, festa mesmo é quando o papai era vivo. Então o que acontece? A mesma coisa que está acontecendo com esse povo. Há uma festa, mas eles estão pondo aqui agora na balança juntamente com ontem. E isso, irmãos, desanima. Se você começar a olhar, isso aí produz um abatimento nas nossas vidas. Seus antepassados estavam a caminho da terra que mana leite e mel. E agora eles estavam lutando para sobreviver nessa mesma terra. E ainda estavam levando um puxão de orelha de Deus. É um homem ali que não tinha tapa na língua para dizer o que Deus queria para esse povo. Mas esse dia também, irmãos, que Ageu fala com eles nesse finalzinho da festa dos tabernáculos, corresponde outra data fundamental na história de Israel. Há 430 anos atrás, durante esse mesmo festival, nesse exato dia, o rei Salomão estava dedicando o primeiro templo ao Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo 8, você pode ver toda a história lá. O povo relatava o esplendor daquele primeiro edifício. O povo estava pensando naquilo. Eles foram desencorajados pelos planos insignificantes que estavam diante deles, comparado com o templo do passado. Mudar do templo dali para esse templo aqui é motivador. Construir, sair de lá para vir para cá é motivador. Mas se destruirmos isso aqui, para reconstruirmos um parecido com aquele lá, depois de ter passado aqui, é desmotivador. Você sair do glorioso esplendor do templo de Salomão para aquele monturo de pedra e olhar para aquilo, e aquilo não vai ser nem próximo do que foi aquele primeiro, isso é desmotivador. Essa experiência, irmãos, de desânimo e de desalento, depois de começarmos ou fazermos alguma coisa, ou presenciarmos alguma coisa grande, isso acontece muito entre nós. A Bíblia passa vários desses. Eu peguei um aqui, e peguei um nosso, e peguei outro bíblico. Por exemplo, quando nós fazemos as nossas resoluções no último dia do ano, e aí a gente vai percebendo que nenhuma delas nós estamos dando conta de segurar as pontas. A gente fica tão desanimado diante do que nós prometemos, com o que nós estamos fazendo, que a gente deixa de fazer. Esse é o grande problema do nosso coração. Se não for do tamanho que almejamos, se não for do tamanho que nós planejamos, o pouco não nos motiva. Não nos motiva. Todos nós somos assim, de mamando a caducando. Lembrou dessa? Isso é coisa de mineiro. De mamando, né, irmão Renato? De mamando a caducando, ou seja, do pequeno ao mais velho entre nós.
Então, nós começamos a trabalhar essa realidade e aí a gente acaba desanimando. Vocês querem uma experiência maior, biblicamente, do que a que aconteceu com Elias? Querem uma experiência mais gloriosa, de maior manifestação de Deus, de poder incrível dos altos, lá no Monte Carmelo de Elias, irmãos? Eu estou para ver outro homem passar por experiência tão fantástica, mas tão poderosa, como aquela de coragem, de ousadia, de poder do alto. Não tem outro. Pode vasculhar a sua Bíblia, não tem outro. O que pode equiparar é Moisés lá no Monte Sinai. Mas essa aqui do Monte Carmelo, isso aqui é um confronto entre dois poderes e tem um homem que vai gerar, vai gestar esse negócio, que é Elias. Aí depois dessa experiência maravilhosa, ele corre para preservar a sua vida, com medo de uma barata tonta. E depois de correr, ele diz, para salvar a sua vida, ele pede a Deus para matá-lo. Olha que coisa tremenda. Que experiência tremenda, irmãos. Que passagem rápida do pico da montanha, do topo da montanha para o vale. O que esse povo de Israel está fazendo era exatamente isso. No momento atrás, não passou nem um mês. Um avivamento aconteceu, uma presença inquestionável de Deus na vida deles. E um mês depois, eles já estão desanimados. Lendo, irmãos, e aprendendo com Deus nesses textos, é que eu estou aprendendo a ser pastor. É uma pena que eu estou aprendendo a ser pastor no final. Mas é sempre assim, né? É sempre assim. As pessoas saem de um pico de montanha para um vale profundo no estalar de dedos. No estalar de dedos. Como que nós somos desse jeito? Não adianta a gente querer julgar o povo de Israel, porque nós somos iguaizinhos. Nós estamos no culto arrepiando até a alma, e depois a gente está fazendo o que nós sempre fizemos. Parece que a gente desconecta da realidade de Deus. Parece que aquele momento mágico da presença de Deus não nos acompanha. É ali um momento especial, né? Mas Pedro estava aprendendo também como o povo de Deus, mas pode sim. Você sai e volta. Porque Pedro, o problema de Pedro, um momento ele confessa e outro momento, quando ele muda. Pedro é diferente aqui porque primeiro ele confessa. Depois ele fala assim, não, o senhor não vai morrer não. E quando Pedro confessa, Jesus reconhece que ele estava falando a verdade. Quando ele fala para Jesus não morrer, aí não é mais Pedro. Aí Pedro não está ajudando. Aí Pedro está agora atrapalhando o projeto do reino. E quem atrapalha o projeto do reino é o inferno. Aí Deus diz, esse camarada está com intenção errada aqui, não é? Alguém ia dizer outra coisa? Vamos para o verso 22. O que diz aí? No verso, aliás, 22 não, 2, irmãos. 2. O que acontece? Deus agora, a mesma maneira como ele fez nas outras mensagens. Isso aí para dar a Ageu aquela realidade de autoridade,
palavra de Deus veio novamente a Ageu, para que Ageu pudesse falar aos líderes, representantes do povo e todas aquelas pessoas que estavam ali. O que é interessante, irmãos, que as mensagens de Ageu não era apenas uma mensagem para o povo. A mensagem de Ageu era uma mensagem para o poder político, governamental, era para o poder religioso e para o povo. Então aí Deus manda dizer, e nesta palavra, no verso 3, é que agora Deus vai diagnosticar o que está acontecendo. Diagnosticar o que está acontecendo. Olha lá, ele diz assim, no verso 3: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Essas perguntas, irmãos, são perguntas pessoais, diretas, que vão diagnosticar o que está acontecendo com o povo. E é daqui que nós vamos aprender, irmãos, de como é que esse povo perdeu aquela paixão, aquela excitação, aquela coisa maravilhosa de fazer as coisas de Deus lá no início, e agora estão desencorajados. Qual a causa disso? O que foi que aconteceu com esse povo? E eu quero deixar os irmãos ir para casa e ler até o verso 9, para a gente estudar na próxima quarta-feira. Mas eu quero colocar aqui uma primícia para os irmãos, que o primeiro passo para lidar com desânimo é identificar as causas. Primeiro passo para lidar com desânimo é identificar as causas e enfrentá-las de frente. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Primeiro passo, identifique as causas. E o Espírito de Deus dirigindo a esse homem de Deus, ele fez isso. Quarta-feira, viu, irmãos, vou estar, viu? Quarta-feira eu vou estar aqui e a gente vai estudar, continuar estudando esse texto.